Aí nós estamos gravando, então. Então, abra sua Bíblia lá em Colossenses, o capítulo 2. Nós estudamos nessas últimas semanas o capítulo 1, né? Falamos um pouco sobre o prefácio, a saudação do apóstolo Paulo, as ações de graça, a maneira como o apóstolo Paulo agradecia a Deus pelas instruções dadas por Epáfras àquela igreja, pelo início dela, lembrando os irmãos que nós vimos no primeiro capítulo que essa igreja, especificamente, não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não conhecia a igreja. Ele tinha passado brevemente, possivelmente passou por Colossos, quando estava indo a Éfeso, quando ali então ficou há cerca de 3 anos. Mas ele não conhecia essa igreja, não era uma igreja conhecida pelo apóstolo Paulo, senão por aquilo que ele ouvia dito, ou talvez por alguns irmãos que ele conheceu na época em Éfeso, quando subiram, né, de Colossos, de Laodiceia, de Herápolis, e então conheceu esses irmãos. Existe uma primeira oração que o apóstolo Paulo faz pelos irmãos daquela igreja, no capítulo 1, os versos 9 a 12, onde o apóstolo Paulo coloca esses irmãos diante do Senhor, pedindo que o Senhor concedesse a sabedoria, para que eles pudessem, então, contrapor ou lutar contra todo o movimento herético que surgia naquela ocasião. Nós falamos um pouco sobre a heresia de Colossos, que era uma heresia vinculada ao Vale do Ilíacos, né? Que era aquela região ali de Laodiceia, Hierápolis, Colossos e as cidades circunvizinhas. Então, o apóstolo Paulo ora para que esses irmãos pudessem ter conhecimento, uma sabedoria vinda dos céus. Quando a gente chega no verso de número 13 do capítulo 1, o apóstolo Paulo entra, né, na defesa doutrinária que ele queria trabalhar com os crentes ali de Colossos, que era a questão da cristologia. Ele queria falar sobre a excelência da pessoa de Cristo, né? Tanto no que diz respeito ao corpo, né, e à igreja, quanto em relação a todo mundo, quando ele cunha a expressão que o Senhor é o Criador. E no final deste primeiro capítulo, nas 2 últimas semanas, nós vimos a missão do apóstolo Paulo, né? Onde ele vai falar sobre o mistério do evangelho, que a gente viu que o mistério, na verdade, é o próprio Cristo, e esse evangelho que não se limitou apenas aos judeus, mas que foi estendido também aos gentios, do qual o apóstolo Paulo era apóstolo. E agora, no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa ou continua a trabalhar esses aspectos doutrinários. Existem 2 orações que o apóstolo Paulo faz por esses irmãos. A primeira aqui no capítulo 1, os versos 9 a 12. E agora o texto que nós vamos estudar, a segunda oração do apóstolo Paulo, que se encontra aqui no capítulo 2, os versos 1 a 5. Então, eu queria ler com os irmãos e depois nós vamos orar. E como nós temos feito, nós vamos tentar estudar versículo por versículo, né? Tentar extrair e pensar o máximo de ideias que o texto nos traz. Então, o texto nos diz assim, irmãos, Colossenses 2, o verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos pedir a Deus que
mais uma vez ele compartilhe e fale ao nosso coração, como creio eu que tem sido nessas últimas semanas estudando esta carta. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor pelo teu cuidado e pelo teu grande amor para conosco. Nós temos o privilégio de poder nos debruçar sobre a Escritura e tentarmos, ó Deus, estudar expositivamente, ó Deus querido, a Epístola de Paulo aos Colossenses, inspirada pelo teu Espírito e com certeza extremamente útil àqueles irmãos, ó Deus, no sentido de ajudá-los a combater, ó Deus, os movimentos, as heresias que ali surgiam. E agora nós, ó Deus querido, como igreja, temos a oportunidade de estudar esta porção da palavra e nos fazer valer dela, ó Deus, contra tudo aquilo que de alguma maneira vem contrapor a Escritura, contra todo o vento de doutrina que vem tentar atrapalhar, ó Deus querido, a nossa vida e a nossa fé. O Senhor nos ajude, é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Então, irmãos, eu não sei como está aí na sua palavra, nessa introdução aí em negrito, mas na minha está interesse de Paulo pelos Colossenses. Na verdade, é uma oração que o apóstolo Paulo faz por aqueles irmãos, para que eles pudessem entender que Cristo era a fonte da verdadeira sabedoria, né? Então, esses primeiros 5 versículos, nós vamos ver Cristo sendo apresentado como a única fonte de toda a sabedoria. Para os colossenses, irmãos, conquanto para nós também, é de suma importância, né? A gente saber que Cristo é a fonte do saber, do conhecimento. E naqueles dias, com certeza, existiam os movimentos, com certeza, a heresia gnóstica, que tentava afirmar que a sabedoria ela era advinda dos deuses, né, que ocupava o pleroma. Não sei se os irmãos vão se lembrar dessa expressão pleroma, mas o pleroma era um espaço que existia entre a terra e os céus, onde habitavam algumas divindades, né? E que nós chamamos de íons. E aquelas divindades, elas eram, segundo a heresia de Colossos, bem como também os gnósticos, eles entendiam que aquelas divindades eram dignas de adoração. Eles falavam, ou tentavam imputar sobre a igreja de Colossenses, de Laodiceia, de Herápolis, que eram essas igrejas circunvizinhas, que a sabedoria ela vinha desses deuses que ocupava o pleroma. O que o apóstolo Paulo vai tentar, queridos, pedir através dessa oração que ele deixa escrita para aqueles irmãos, é que não existe outro poder vindo do pleroma que possa capacitar e dar conhecimento aos irmãos ali daquela igreja. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso, que foi revelado na pessoa de Cristo Jesus, é que, na verdade, é o verdadeiro Deus, é a plenitude deixado, né, ou enviado pelo Pai. Ele é o Criador e o sustentador de toda a criação. A gente viu isso em todo o capítulo 1, que quem sustenta, quem criou a criação foi o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, olha, eu faço essa oração para que vocês entendam que não existem divindades ali, não existe o pleroma, não existe essa separação. Na verdade, somos nós e Deus, o único que é digno de receber o culto e a adoração. E é interessante como isso é algo tão presente, né, irmãos? Passaram-se tantos anos que esse movimento gnóstico foi extinto, né? Ali no século III, século IV, e a gente ainda percebe que existem pessoas tentando contrapor a possibilidade de que nós e Deus ainda existem mediadores. Na verdade, não existe um outro mediador entre nós e Deus. A Bíblia diz, a saber, o único que é Jesus Cristo. Então, ele mostra, irmãos, que jamais a criação será parte de Deus, como diziam os gnósticos. Olha, toda a criação é parte de Deus,
quase que um panteísmo, né? E ele dizia, olha, na verdade a criação é apenas uma obra ou parte, né, da obra de Deus que veio por meio de Jesus Cristo, né? Então, o que Paulo vai mostrar nesses primeiros 5 versículos, irmãos, é o que a gente chama de um atributo comunicável de Deus para os homens. Que atributo comunicável de Deus para os homens o apóstolo Paulo nos faz entender aqui? Algo que a gente chama de sabedoria, ou a sabedoria de Deus. E que nós só podemos alcançar essa sabedoria, irmãos, se nós constantemente nos dispusermos a buscar Cristo, que é o Deus revelado, o Deus encarnado. Então, se você não busca o Senhor, se você não tem vida, relacionamento com Cristo, então, com certeza, você vai ter muita dificuldade de conseguir perceber esse atributo comunicável de Deus, que é essa sabedoria que deve conduzir a nossa história e que, reiteradas vezes, o apóstolo Paulo vai repetir essa expressão: que Deus derrame sobre vós essa sabedoria vinda do alto, que possa nortear e dirigir os seus caminhos. Então, olhando aqui para o verso de número 2, o verso 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: eu quero, pois, que saibais quão grande luta mantenho por vós e pelos de Laodiceia, e todos os que não me viram face em carne. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo, irmãos? Ele está fazendo uma referência a uma luta espiritual que ele travava nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo gosta dessa expressão. Ele cunha lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra os homens, mas é contra os anjos, né, potestades ali nas regiões celestiais. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, olha, eu estou travando uma luta por vós nas regiões celestiais. Então, à medida que ele entrava nesse processo de intercessão, né, ele suplicava pelos crentes ali de Colossos e de Laodiceia, para que eles permanecessem na fé, o apóstolo Paulo está dizendo, todas as vezes que eu faço isso, eu entro em um embate, em uma luta, né? E ele chama isso de luta, irmãos. Qual é a luta do apóstolo Paulo? A oração. E é interessante que a oração é uma luta constante. A gente cunhou essa expressão na Idade Média, que ela é uma disciplina cristã, é uma disciplina espiritual. A oração, irmãos, ter um foco numa vida de oração, perseverar na oração, insistir numa vida de oração, eu preciso me disciplinar. E eu preciso começar a encarar para mim como uma luta. Se a oração ainda não foi encarada por mim e por você como uma luta espiritual, então nós vamos ter muita dificuldade. O apóstolo Paulo está dizendo, querido, todas as vezes que eu entro para orar por vós, é um grande embate, é uma luta. A expressão que ele usa aqui, irmãos, a palavra é agona, que vem da palavra agonia, né? Que é um termo grego que era usado para descrever a luta entre gladiadores, mas que apenas usavam o corpo, né? Não se utilizava a arma. A ideia da palavra agona ou agonia, ela pode ser traduzida também como luta. Então, o apóstolo Paulo está usando um termo grego muito conhecido, né? Com as lutas que hoje talvez, não sei se a gente poderia dizer que era aquela luta greco-romana, né? Para poder descrever que era, então, também usada essa expressão de agona, ou essa agonia, essa luta. Em suma, irmãos, o que a oração, para que os crentes de Colossos, e ele também traz aqui, mesmo sendo uma carta escrita para os colossenses, ele traz os crentes de Laodiceia para que eles, dizendo, olha, eu estou lutando por vocês, para que vocês permaneçam firmes no Evangelho, e vocês aprenderam através de Epáfra, e vocês não se enveredem pelo ensino dos falsos mestres que estão surgindo no meio de vós.
Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, queridos, eu estou lutando. A luta é acirrada. Ele repete por vós. Eu fiquei pensando por que o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta, ele deixa entender para aqueles irmãos ali que existia uma luta, né? Parece que, se a gente não tomar cuidado, parece que o apóstolo Paulo é meio narcisista, né? Ele parece que quer vanglória para si, mas a gente sabe que não, né? A gente entende que o apóstolo Paulo quer é que todos esses que receberem essa carta, irmãos, eles consigam olhar para Cristo, vê-lo como Salvador, e esses irmãos conseguissem entender que o apóstolo Paulo era alguém que lutava por eles, para que eles pudessem, então, manter uma vida cristã efetiva na presença do Senhor, né? E a gente sabe o quanto o apóstolo Paulo ele era simples, o quanto a preocupação dele era se abster mesmo, né? Para que ninguém se preocupasse com ele demasiadamente. Então, não existe para o apóstolo Paulo uma atitude narcisista e que há no coração dele um desejo de glória para si. Ele deixa isso claro para que aqueles irmãos entendessem o esforço que o apóstolo Paulo tem por eles. Talvez para despertar no coração daqueles irmãos que a luta que eles estão enfrentando contra esses movimentos, porque não era um só. Eu falei para os irmãos muitas vezes que o movimento era o gnosticismo, que o movimento era o movimento neoplatonista, que falava do dualismo, né, da alma, e era esse movimento que era só daquela região, que era o movimento ali que ficou conhecido como a heresia de Colossos. Então, os irmãos, imaginem, né, quantas lutas aqueles irmãos estavam enfrentando. E o apóstolo Paulo, quando pensava no relato de Epáfras, ele está dizendo, queridos, eu me agonizo, eu luto por vocês, para que vocês entendam e prestem atenção no perigo que os ronda por meio desses movimentos que tentam tirar do coração de vocês essa segurança estabelecida por Epáfras e pelo Evangelho, né? Então, como a gente às vezes também precisa se dispor a isso, irmãos. Orar pelos irmãos, compartilhar, dizer, olha, irmãos, eu queria que você soubesse que eu tenho orado por você, não numa atitude narcisista ou de vanglória. Eu tenho feito isso por alguns missionários. Eu tenho mandado mensagem, ligado e dito para eles assim, irmãos, eu tenho orado por vocês, porque eu sei que a luta que vocês têm travado aí é uma luta muito acirrada, é uma luta muito difícil. E eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês entendam que vocês não estão sós, né? Então, eu acredito que muitos missionários, muitas pessoas que lutam pela fé cristã, irmãos, passam por dias difíceis. E que precioso é quando a gente sabe que existem irmãos que oram por nós. Esses dias, uma irmã me disse, pastor, eu sempre oro por você, constantemente eu oro por você. Eu acredito que o que nos mantém firmes, meus irmãos, é essa certeza, né? Tem um irmão lá da igreja do Gama, né? Tio da Cristiane. Todas as vezes que ele se encontra comigo, ele me abraça e diz para mim assim, pastor, eu tenho orado por você. E ele é um homem muito simples, com um coração muito grande. Eu acredito, irmãos, que isso me faz tão bem. A certeza de que eu sei que as lutas, os embates são grandes, mas que eu não luto sozinho. Então, eu acredito que no coração do apóstolo Paulo, aqueles irmãos precisavam saber, né, que eles não estavam lutando sozinhos. Existia alguém que lutava com eles e por eles em oração. E é interessante, irmãos, que, como eu disse para os irmãos, muitos irmãos daquela igreja, eles não conheciam Paulo. É possível que Epáfras, que era o pastor da igreja, que foi um dos discípulos de Paulo ali, que se sentou aos pés dele quando pregou e ministrou em Éfeso, junto com alguns irmãos, né? Eles conhecessem a Paulo.
Mas a maioria dos irmãos da cidade ou da igreja de Colossos não conheciam Paulo. Mas o apóstolo Paulo conhecia a cidade. Eu estava lendo um comentarista e ele dizia que o apóstolo Paulo não conhecia a cidade de Colossos. E aí, na verdade, não é real. Eu acredito, segundo aquilo que eu li, através de Hendricks e de outros comentaristas, que quando você vai fazer um mapeamento daquela região, a cidade de Colossos era um lugar que o apóstolo Paulo precisava passar para chegar até Éfeso, por onde ele vai passar 3 anos. Então, acho que nós precisamos tomar cuidado quando a gente lê essa afirmação, para que a gente não seja confundido. O apóstolo Paulo não conhecia a cidade, a igreja de Colossos. Ele não conhecia. Mas a cidade ele conhecia. Eu não sei quanto tempo, se ele passou ali, se ele pernoitou ali, eu não sei. Mas se ele passou de uma maneira breve, mas é possível que ele tenha passado por ali para poder chegar até a cidade de Éfeso, né? Então, os cristãos ali de Colossos, Laodiceia, Hierápolis, foram poucos que viram o apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão no versículo 1, né, que ele diz, olha, pelos colossenses, laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ele não está dizendo todos os cristãos ali, porque muitos não viram. Ele está fazendo só uma ressalva que existem alguns que o viram. Não quando ele passou por Colossos, mas quando esses deixaram, né, a cidade de Colossos, Laodiceia e Hierápolis e subiram até Éfeso para sentar aos pés do apóstolo Paulo e estudar as Escrituras com ele. Eu acredito que o objetivo desse verso, meus irmãos, é o apóstolo Paulo mostrar àqueles irmãos, né, daquelas cidades ali, Colossenses, Laodiceia e Hierápolis, que ele tinha um amor por eles muito grande. Que ele não os conhecia pessoalmente, mas não conhecê-los pessoalmente não impediu o apóstolo Paulo de se importar com eles e orar por eles. Sabe, e esse, com certeza, para nós é um exemplo maravilhoso, porque quase que a nossa oração, na grande maioria, ela se restringe a orarmos por aqueles que nós conhecemos. O apóstolo Paulo está dizendo, queridos, olha, não conhecer vocês, apenas saber que vocês estão passando por luta e sofrendo, isso já motiva o meu coração para que eu ore e clame por favor de vós. E aí eu só pego um gancho aqui, irmãos, para uma aplicação pessoal. O Júlio, constantemente, ele tem postado, né, nos nossos grupos, e eu acredito que individualmente ele faça também a alguns irmãos, pedidos de oração de alguns missionários. Assim, eu não sei se os irmãos têm o hábito de orar por esses irmãos que vocês não conhecem. Ou, na verdade, quando geralmente o pedido que é feito pelo Júlio ou por alguém, né, a gente muitas vezes coloca ele para escanteio e passa batido. Não permita que isso aconteça, irmãos. Mesmo que você não conheça o missionário que está numa região ribeirinha ou fazendo um trabalho com aqueles irmãos ali no semiárido nordestino ou do outro lado do mundo, acho que nós precisamos mobilizar o nosso coração para dizer, Senhor, eu quero orar por esses irmãos. Eu não os conheço, mas eu quero interceder por eles. Porque, só fazendo um paralelo, o Júlio tem sido de alguma maneira, esse Epáfras, né? Que traz a informação de pessoas que nós não conhecemos. E nós podemos ser, sim, apóstolos Paulos, né? Para que aqueles irmãos, de alguma maneira, saibam que nós estamos seguindo firme em oração e que eles não estão sós. Quem sabe você não cria o hábito de pegar as postagens do Júlio, entrar no WhatsApp de um irmão conhecido, desconhecido, e mandar uma mensagem, dizer para ele, meu irmão, eu recebi a mensagem, eu sei que você está passando por algumas lutas aí onde você está, e eu queria dizer para você que eu estou orando e lutando essa luta junto com você.
É isso que o apóstolo Paulo está fazendo, irmãos. Que exemplo maravilhoso a gente poder acreditar que é possível a gente se interessar e orar por pessoas que a gente não conhece na mesma intensidade que a gente ora pelos que a gente conhece. E ele continua, o verso 2, ele começa assim, a fim de que. Essa conjunção aí, irmãos, a fim de que, ela vai só fazer uma ligação com o que o apóstolo Paulo já disse, né? Que é o propósito do sofrimento dele no verso anterior. Ele falou que sofre, mas ele não disse por que sofre. E agora, no verso 2, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o propósito do seu sofrimento. Qual é o motivo pelo que o apóstolo Paulo sofre? Então, Paulo não sofria, irmão, sem propósito, né? Ou ele sofria por um motivo banal, um motivo qualquer. Pelo contrário, tinha na sua consciência, na sua mente, né, a situação pela qual ele estava sofrendo, que era a luta dos colossenses e esse movimento que tentava engendrar no meio daqueles irmãos ideias permissivas, né, e contrárias ao evangelho que tinha chegado naqueles irmãos. E o desejo do apóstolo Paulo nessa oração, sobretudo que ele cunha no verso de número 2, irmãos, era de alguma maneira consolar aqueles irmãos através de uma oração da certeza de que existia alguém orando por eles. Olha, os problemas de vocês é muitos e é muito difícil. Epáfras me falou, mas eu queria que através dessa oração vocês pudessem ser também consolados. E aí, mais uma vez, eu faço o adendo que eu fiz na menção anterior, no verso anterior, que quando alguém recebe, irmãos, ou tem essa consciência de que existem pessoas orando por nós, como isso traz consolo, esperança para o nosso coração. Então, o propósito do apóstolo Paulo orar por esses irmãos, ele diz assim no verso de número 2, para que vocês fossem consolados, seus corações fossem consolados. Então, o primeiro propósito da oração do apóstolo Paulo, irmãos, é consolação, né? O sentido da palavra aqui, de consolar, é mais do que isso. Sabe, essa consolação no sentido de acolher, não, mas de encorajar, de exortar, né? Parakleo, que é o verbo grego usado aqui, irmãos, ele significa literalmente chamar de lado, ou trazer alguém para perto de você. Quando a gente se dispõe a consolar alguém, encorajar, exortar, a gente coloca essa pessoa do nosso lado para dizer para ela, minha irmã, vem cá, meu irmão, vem cá. Eu estou do seu lado, você não está só. Quando a gente trabalha com aconselhamento, irmãos, a gente faz muito isso. A gente se põe do lado da pessoa em meio ao seu sofrimento, para que ela possa entender que existem pessoas caminhando próximas a ela. E a gente pode entender que isso pode ser fisicamente, presencialmente, mas como isso cai como uma luva para a nossa realidade, irmãos? Porque o apóstolo Paulo estava distante daqueles irmãos e ele não podia se pôr ao lado deles presencialmente, fisicamente, né? O que é que Paulo faz? Ele fala, olha, queridos, a intenção do meu coração é que vocês entendam e saibam que eu estou lá do lado de vocês, mesmo que isso seja feito onde eu estou. Eu estou preso em Roma, eu não posso sair de onde estou para ir até Colossos, para abraçar vocês, ou Laodiceia, para que vocês saibam que nós estamos juntos. Mas eu quero que vocês saibam que eu caminho com vocês e eu oro para que vocês sejam consolados, encorajados, exortados. Eu me coloco do lado de vocês. Meus irmãos, e aí também aqui cabe uma aplicação prática, né? Nos dias em que nós estamos vivendo, em que nós não podemos todos os dias, né, nos pôr ao lado de alguém, né, fisicamente, né? Vale essa intenção da gente acreditar que a gente pode sim se pôr ao lado dessa pessoa à distância. Foi isso que eu fiz hoje pela manhã, né? A gente se dispôs a caminhar com os irmãos. Hoje pela manhã eu acolhi a Solange, a família da Solange, a minha mãe, pessoas que estão distantes de mim e que eu não vejo sempre,
mas que me disseram, pastor, eu queria receber a ceia do Senhor, sabe? E da gente poder ligar e dizer para os irmãos, olha, querido, nós temos orado por vocês. O apóstolo Paulo está se pondo ao lado dessas pessoas. E a gente, como igreja, a gente não pode perder de vista, irmãos, que nós somos essa comunidade que proporciona consolação. Mas quem usa essa comunidade é o Espírito Santo. Porque quem é aquele que consola e conforta é o Espírito Santo de Deus. E como é que ele vai fazer isso? Queridos, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele faz isso usando a igreja dele. Quando a gente lê lá em João 16, olha o que João 16, os versos 7 a 13 diz. Jesus Cristo está dizendo que ele vai ser assunto aos céus, e ele diz assim, o verso 7 de João 16, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Meus irmãos, então, é muito importante para nós, igreja, que a gente não perca de vista que nós somos uma comunidade consoladora, que tem o seu agente principal nesse processo todo, o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. O que é que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo se deixa ser usado pelo Espírito Santo para que, de alguma maneira, aqueles irmãos fossem consolados, confortados, encorajados. O apóstolo Paulo continua no verso de número 2, irmãos. Unidos em amor, em toda riqueza da plena convicção e compreensão. O primeiro propósito é a consolação, irmãos. O apóstolo Paulo se dispõe a consolar aqueles irmãos, encorajá-los através da caminhada com eles. O segundo propósito era a união. Então, esses dois pilares, irmãos, que é o amor e a fé, é que vai fazer com que essa união seja real. A igreja não tem consolo, irmãos, se ela não tiver união. Se a gente não for unida, irmãos, como é que a gente vai se consolar? Como é que a gente vai caminhar junto? Então, eu acho que a união, queridos, quando a gente caminha junto, é como isso é proporcionado para nós de uma maneira tão bonita e abundante. Quando nós estamos juntos, quando a gente fica sabendo de um sepultamento, de um ente querido, de um irmão da igreja que faleceu, eu já ligo para o Eurico, para o Sinésio, para as irmãs, eu mando mensagem no grupo para a gente se mobilizar. E aí a gente leva um teclado, a gente canta uns hinos, e a gente caminha com aqueles irmãos, e a gente vai lá e abraça. Essa união, eu não tenho dúvida de que ela proporciona consolação. Então, irmãos, quando há união, então, há um partilhar de alegrias, de lágrimas, né? A Bíblia diz que nós precisamos entender que esse desenvolvimento, né, desses imperativos de mutualidade, no contexto de igreja e de corpo de Cristo, ele é para todo momento. Nós devemos nos sorrir, nos alegrar com os que se alegram, sorrir com os que choram, suportar uns aos outros. Então, quando há união, então há um partilhar de alegrias, de lágrimas, de saúde, de enfermidade, de abundância, também de escassez. Andar junto, né? Essa ideia da gente levar as cargas uns dos outros. Sejam essas cargas agradáveis ou desagradáveis,
sejam elas boas ou ruins, leves ou pesadas, a comunhão, ela propicia para nós essa disposição de caminhar com os irmãos. Então, uma das razões que o apóstolo Paulo ora é para que aqueles irmãos entendessem que eles não estavam só. E a palavra do apóstolo Paulo diz: olha, eu estou orando por vocês para que vocês sejam consolados nos vossos corações, quando vocês souberem que vocês não estão sós e que nós estamos juntos, unidos na mesma esperança, no mesmo amor, na mesma fé. Seja para a gente desfrutar de alegrias ou de lágrimas, de saúde ou de enfermidade. O que nós vamos fazer ao longo da nossa caminhada é carregar a carga um do outro. Será que nós, como igreja, estamos prontos e disponíveis para isso, irmãos? Será que eu consigo olhar para o meu irmão e dizer: meu irmão, olha, conte comigo. O que é que você precisa? Será que quando a gente recebe um pedido de oração de alguém que sofre, a gente consegue acolher e dizer para aqueles irmãos: olha, nós estamos juntos, vamos caminhar juntos? Ou será que, na verdade, isso é apenas uma reação do nosso coração ali, imediata e não verdadeira em nós? A igreja, irmãos, ela só pode estar verdadeiramente unida se ela estiver vivendo em amor e compartilhando da mesma fé vibrante, que é essa fé que provém do Espírito Santo de Deus e que ocupou o nosso coração. Então, se você não tiver a fé vibrante que há no meu coração, que foi colocada pelo Espírito Santo, nós não vamos caminhar igualmente, nós não vamos andar juntos. Então, a união, irmão, sem amor, ela é impraticável. Se você diz: não, eu tenho união com o meu irmão, mas você não ama o seu irmão, então você vai perceber que essa união ela não se pratica. A gente só pratica a união quando existe estabelecido de maneira muito clara no nosso convívio esse amor solidário, esse amor que se entrega, esse amor que se dispõe esse amor altruísta, né? Então, e a união, irmão, sem o compartilhar da mesma fé, é apenas uma palavra sem sentido. Se você diz: não, eu tenho unidade com você, mas você não compartilha da mesma fé, a gente é unido em quê? E a gente é diferente. Então, a nossa unidade, a nossa união, ela é fruto e resultado da mesma fé que nós temos, que foi gerada em nós pelo Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que essa fé não vem de vós, é dom de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, então, está mostrando aos colossenses, irmãos, que eles deveriam permanecer consolados com essa realidade da união em Cristo, o qual ela deveria ser regada com o amor e solidificada com a mesma fé. O apóstolo Paulo está escrevendo: olha, eu ando, caminho com vocês, nós estamos juntos. Mas se vocês que estão aí, em Colossos, em Laodiceia, em Hierápolis, vocês comungarem da mesma fé, vocês estiverem unidos, com certeza isso vai viabilizar a caminhada de vocês e esse combate contra as heresias que estão surgindo contra todos os irmãos. E nós precisamos disso, queridos, porque caminhar, meus irmãos, sozinhos é uma luta. E o apóstolo Paulo, então, ele tem esses propósitos em vista, né? E ele mostra qual que é o objetivo dele orar para que esses irmãos possam ser consolados e possam ter unidade. Ele termina o verso de número 2 dizendo assim: para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, né? Então, Paulo sabia que a igreja de Colossos ela precisava crescer neste conhecimento do mistério de Deus. Qual é o mistério? O mistério de Deus que a gente viu semana passada. O mistério de Deus é o próprio Cristo, irmãos. Não existe uma outra maneira de se vencer a heresia gnóstica, queridos, do que a gente poder viver e conhecer o Cristo. É como se o apóstolo Paulo está dizendo: queridos, vocês querem vencer o movimento gnóstico? Então vocês se apeguem ao evangelho que lhes foi deixado, que é o evangelho de Jesus. William Hendricks, ele afirma o seguinte, irmãos, sobre esse mistério: progressivamente revelado aos crentes que se amam, transcende toda a compreensão humana e é, portanto, também, nesse sentido,
um mistério divino e muito glorioso, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Meus irmãos, se algo que não faz muito sentido para mim, e acredito também para os irmãos, é a gente conseguir fazer ou tentar fazer uma avaliação do amor de Deus para conosco. Se você tenta fazer uma avaliação do amor de Deus, não faz muito sentido. É um mistério. Cristo é um mistério. Por que ele é um mistério? Porque a gente não está falando de um Deus que precisa da gente. A gente está falando de um Deus que, em si, na sua essência, ele é autossuficiente. É um Deus que não precisa do pastor Marcelo, que não precisa do pastor Ari, que não precisa dos irmãos, de ninguém. Mas esse Deus, querido, quando Adão e Eva pecam no Éden, antes deles pecarem, ele tinha se disposto a entregar o seu único filho para morrer por causa dos nossos pecados. E é interessante, irmãos, que isso vai ser revelado para nós progressivamente. Mas a gente nunca vai, enquanto ser humano, ter uma compreensão plena do que Deus nos fez por nós e do seu amor. Nós somos muito limitados para entender esse amor. O amor de Deus, ele vai transcender a compreensão humana, irmãos. É um mistério maravilhoso e divino, sabe? Se você pegar esse mistério aí, vem sendo descrito em todo o Antigo Testamento, lido e relido, né? Passado de uma geração para outra, os judeus acreditavam que o Messias viria só para eles. Ainda que claramente isso deixasse margem para que eles entendessem que o Messias viria para morrer por muitos que não seriam da casa de Israel. E esse mistério que é Cristo, quando Jesus morre, vem na plenitude dos tempos, ele deixa claro que o sacrifício dele não foi apenas para os judeus, mas também para alcançar os crentes que estavam ali na cidade de Colossos, de Laodiceia, de Herápolis, de Efésios, que eram cidades gregas. E que coisa boa a gente pensar isso, irmãos. Que Cristo é o mistério progressivamente revelado até o dia que vai ser o dia de Cristo. E é para a gente poder chegar a esse conhecimento de Cristo, irmãos, nós com certeza precisamos viver em consolação, em união, por meio da fé. Esses dias o Júlio começou um trabalho com missionários. E as primeiras reuniões, ela tinha como a temática a bondade de Deus revelada em tempos difíceis. E um dia, compartilhando com aqueles irmãos, eu disse, irmãos, eu acredito que uma das maneiras como Cristo revela a sua bondade em tempos difíceis é através de nós, povo de Deus, que temos essa oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo para produzir consolação e comunhão, mesmo que nós estejamos à distância. Então, a gente se solidarizar, irmãos, de alguém, né? Tem alguém entre vós que está doente, né? Junte os presbíteros e faça uma oração, ungindo com óleo. Essa ideia da gente se mobilizar, da gente ser instrumento da parte de Deus para contribuir para que o Senhor console e conforte as pessoas através da disposição do nosso coração e se deixar ser usado por Ele, nesse processo de consolação e união. Então, irmãos, eu acredito sim que essa revelação sobre Cristo, né, que morreu por nós, Deus nos amou de maneira tão maravilhosa, ele se dá assim através do nosso compromisso com a oração, a consolação dos nossos irmãos e essa constância em manter a união, apesar de sermos tão diferentes. O verso de número 3, o apóstolo Paulo diz assim: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Lembra que eu disse para os irmãos no início que o apóstolo Paulo ele vai pensar algumas palavras, né, do vocabulário gnóstico para poder usá-la ao longo da carta? Mais uma vez aqui ele faz. Todas as vezes que a gente ouvir essa palavra conhecimento, sabedoria, é como se o apóstolo Paulo estivesse pensando palavras que eram muito conhecidas dos gnósticos
e ele estivesse usando para contrapor a própria ideia deles, né? Então, o apóstolo Paulo ele está afirmando que os colossenses, irmãos, bem como todos nós cristãos, nós não precisamos buscar nenhuma outra fonte de sabedoria, irmãos, nenhuma outra forma de sabedoria, pois o conhecimento puro, verdadeiro, ele está intrinsecamente relacionado, vinculado à pessoa gloriosa de Cristo. É como se ele dissesse: vocês querem receber conhecimento, sabedoria, vocês não vão pelas artimanhas dos homens que lhes induzem ao erro. Vocês se apeguem a Jesus Cristo, na certeza de que o conhecimento verdadeiro e puro provém somente dele. Amém, irmãos? Todos os tesouros e sabedorias, eles são advindos, oriundos do próprio Deus. Então, a palavra conhecimento, gnose, sabedoria, sofia, são palavras que os gnósticos gostavam muito, né? Então, quando eles empregavam essa palavra gnose e sabedoria, né, sofia, para poder dizendo, olha, o conhecimento vem através dos seres espirituais que ocupam o pleroma, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nada disso, não vos engane. Em Cristo está todo conhecimento e sabedoria. E aí ele usa uma outra expressão, além de conhecimento e sabedoria, que é tesouros, né? Eu fico pensando, será que os homens podem nos trazer, né, conhecimento? Será que os anjos podem se gabar da vossa sabedoria? Sabe, irmãos, em Cristo nós podemos encontrar essencialmente e plenamente, integralmente, os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que estão ocultos, ou talvez estivessem ocultos, ou que estão parcialmente revelados, né? Para serem desenterrados, né? E não mais permanecerem escondidos. Quando Cristo veio, irmãos, é como se ele tivesse começado a desenterrar alguns conhecimentos que o Senhor quer nos dar, né? O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Em Cristo estão estes tesouros. Venham, descubram esses tesouros e se enriqueçam por intermédio dele. Em Cristo, irmãos, nós temos sabedoria e conhecimento. E em Cristo, conhecimento e sabedoria, irmãos, eles são inseparáveis. Mas para o homem, isso é diferente. Quando a gente pensa em sabedoria, quando a gente pensa para o homem, sabedoria, esses dias eu estava lendo um artigo, tem a ideia de aplicar o conhecimento para melhor proveito. Então, o que é a sabedoria do ponto de vista humano? É essa habilidade de você aplicar o conhecimento para que você tenha o melhor proveito quando você passar por algumas situações reais, né? Sobretudo as difíceis. Mas em Cristo, irmãos, a sabedoria é mais do que essa habilidade. Sabe, em Cristo, essa sabedoria é esse poder criativo de Deus, pelo qual ele deu origem a todo o universo e a tudo que existe. Deus originou tudo, ele construiu tudo, provém dele. É uma sabedoria que nós não temos a capacidade de processá-la. Nós não temos. Nós somos muito limitados. Então, enquanto o gnosticismo ele oferecia, irmãos, um conhecimento, em Cristo nós podemos encontrar sabedoria, conhecimento e, além disso, termos isso de maneira plena, né? Então, quando a gente faz um estudo mais acurado em todo o livro de Colossenses, a gente vai perceber que essa palavra sabedoria, sofia, ela é aplicada várias vezes, mas pelo menos em 3 situações. A primeira situação, irmãos, o Hendricks ele diz que a sabedoria é concedida a Paulo e os seus companheiros, aos crentes em geral. Então, quando a gente lê Colossenses 1:9, que diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, o
conhecimento, a sabedoria, a sofia aqui, ela é essa sabedoria derramada por Deus a Paulo, aos seus companheiros, aos crentes daquele tempo, mas também a todos nós hoje. Uma segunda ideia que o Hendricks diz, que a palavra sabedoria é cunhada aqui, era a pretensa sabedoria dos falsos mestres. Era aquela sabedoria que os enganadores pretendiam dar àqueles crentes. Em terceiro lugar, é essa sabedoria que vem de Deus e que habita eternamente em Cristo, que é esta palavra que nós lemos aqui no verso de número 3, em que o apóstolo Paulo diz em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aonde os tesouros da sabedoria estavam colocados? Eles estão em Cristo. Então, você quer ter sabedoria, irmãos? A Bíblia diz que você pode pedir a Deus e a todos ele vai dar deliberadamente. Né? Então, para os colossenses, irmãos, e para nós cristãos, o Senhor Jesus é a fonte de consolo, é a fonte que origina todo conhecimento e sabedoria que a gente precisa para a gente transpor as dificuldades que a gente tem. É muito mais do que alguém que estudou uma vida inteira, né? E fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. E ele é um cara extremamente inteligente e capaz, ele até consegue aplicar esse conhecimento. Tem gente que é assim. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou falando de outra sabedoria. De uma sabedoria que vem do alto, sabe? E que pode ser derramada ao coração de todo aquele que pedir, que é essa sabedoria que a gente vê aqui no capítulo 1, os versos 15 a 17, que o apóstolo Paulo diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Meu querido, Cristo é o próprio conhecimento. É o que nós precisamos. Ele não apenas conhece as coisas integralmente, por ele ser o Criador, sabe, queridos? Às vezes a gente conhece algumas coisas porque a gente fez, né? Eu sei, foi eu quem criei. Mas Cristo não apenas tem esse conhecimento porque foi ele quem criou, mas também por ele ser aquele que é quem derrama sabedoria e controla todas as coisas conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. Então, você quer conhecimento e sabedoria para viver a vida cristã? Peça a Deus. Você quer sabedoria para poder viver com o seu irmão e ser um agente de consolação e viver em unidade com ele? Peça isso a Deus. O verso de número 4, não sei quantas horas, diz assim: digo isto para que ninguém vos engane com raciocínios e conversas persuasivas. Irmãos, tudo que o apóstolo Paulo está fazendo, irmãos, todo o seu empenho, é para mostrar para aqueles irmãos que Cristo tinha supremacia, sabe? Que a oração que ele fazia era para que aqueles irmãos não fossem enganados, mesmo que eles tivessem firmeza na fé. Ele está dizendo, queridos, olha, eu oro por vocês para que vocês não sejam enganados com esses, né? Ele usa a palavra raciocínio, que tem essa ideia de ideias, né? No grego original, até ideias que parecem não fazer sentido, irracionais. Vocês não sejam enganados por essas ideias que contraponham uma ideia que foi dada através da Escritura. Então, a palavra raciocínio tem essa ideia de falar de uma maneira articular, verbalizar, tentando passar uma ideia de um conhecimento que, no fundo, a vontade é de enganar. Né? Ele diz, olha, esses raciocínios que são acompanhados de uma conversa persuasiva.
o Rogers, ele diz, a palavra era usada pelos os escritores clássicos para denotar um raciocínio provável, mas oposto à demonstração. A palavra é usada nos papiros em casos de tribunais, de pessoas que procuravam palavras persuasivas, né, a fim de manter as coisas que conseguiram roubando. A terminologia usada aqui, diz o Rogers, é praticamente equivalente à expressão enrolar alguém. Não sei se os irmãos se lembram, mas existe um personagem na escolinha do professor Raimundo que faz isso, a gente entender isso muito claro, né? Que era o Rolando Lero. Lembram do Rolando Lero? Ele usava palavras rebuscadas, né? Palavras bonitas, para tentar, de alguma maneira, enrolar o professor. Né? Era aquela arte do engodo. O apóstolo Paulo está dizendo, queridos, não permita que esses homens, com as suas vãs filosofias e com as suas palavras bonitas, venham usar esta ideia de uma palavra que venha persuadir vocês a pensar de uma outra maneira, senão segundo o Evangelho de Jesus. E o Rogers diz que uma outra ideia é aquele camarada que está dentro de um tribunal. Não sei se os irmãos já viram um advogado de defesa e um promotor de justiça no embate, né? E eles então vão tentar defender uma ideia e mesmo talvez sem sabendo do fato em si, eles vão tentar usar as palavras e a arte de manipular para que as pessoas possam acreditar naquilo que eles estão dizendo. Então, os falsos mestres aqui, irmãos, eles tentavam enrolar os colossenses com conversas fiadas e sem proveito, com vãs ideias. Em outras palavras, talvez o que o apóstolo Paulo esteja tentando alertar aqueles irmãos é dizendo assim, não troque os tesouros da sabedoria e do conhecimento que vocês adquiriram através do Evangelho de Cristo por raciocínios humanos, repletos de conversas fiadas, de bobagem. Oh, meus irmãos, como a gente precisa disso hoje. Eu acho que se você liga a sua televisão, tem muita gente dizendo falar em nome de Deus, mas no fim de muito que a gente vê são raciocínios humanos, repletos de conversa fiada, tentando manipular a fé, às vezes, de pessoas boas, de coração puro. Então, não se deixe ser levado por vento de doutrina. Esteja firme no Evangelho e buscando conhecimento nesta fonte cuja água é cristalina e pura, que é o próprio Cristo, que é o mistério de Deus. E para a gente terminar, o verso de número 5 diz assim, pois, embora, estando ausente na carne, porém, em espírito estou convosco, regozijando-me em ver a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Né? O que o apóstolo Paulo está terminando aqui nessa oração, irmãos? Ele está alertando os irmãos, mais uma vez, quanto aos perigos que os cercam, a saber, a doutrina gnóstica e a heresia de Colossos, né? E mostrando para eles que eles têm como se defender, e que o instrumento que eles vão usar para se defenderem desses movimentos era, com certeza, a sabedoria e o conhecimento de Jesus. Nós vivemos em um tempo, queridos, que, como é difícil, sobretudo você que é universitário, que tem a necessidade de ir, né, para a sua faculdade diariamente, né? Como você vai encontrar discursos, filosofias, né, que vão tentar enganar você, mudar, né, a sua cabeça, e não apenas dentro de um contexto universitário, mas eu acredito que até dentro de igrejas locais, onde verdades têm sido modificadas, e ao invés de nós termos o apreço por estudar a palavra de Deus, como nós estamos fazendo nessa manhã de domingo, verso a verso, expositivamente, a gente começa a ser encantado, né,
por ideias emocionais, que tem de cunho emocional, onde a fé parece que é motivada não pela leitura das Escrituras, mas por um momento de êxtase espiritual. Então, tome cuidado, né? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, meus queridos, né? Eu preciso, na verdade, repreender e elogiar vocês quando é oportuno, e eu estou fazendo isso, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam ludibriados, para que vocês não sejam expostos ao engano. Então ele termina assim, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo, então, elogia esses irmãos. Primeiro ele repreende e depois ele os elogia, dizendo, olha, vocês precisam ter que ser cautelosos. O apóstolo Paulo sempre tem esse cunho pastoral, né, irmãos? Essa disposição de pastorear e conduzir os crentes, de maneira que eles pudessem entender que o apóstolo Paulo estava preocupado com eles. Então, para a gente terminar, só algumas lições práticas aqui, nesta sessão de apenas 5 versos, né? Quando a gente entende que Cristo é a verdadeira sabedoria, nós destacamos que a igreja ela precisa buscar a sabedoria e o conhecimento de Cristo. Por quê? Para que isso seja o meio que eles vivam, né? Vão viver de que maneira a igreja? Consolação e união. Nós precisamos nos dispor, irmãos, a sermos usados pelo Senhor, a entender que a consolação e a união elas caminham juntos em Cristo. E a consolação ela é fundamental para a igreja de Jesus. Por 2 motivos. O primeiro, porque a consolação ela mostra a sua natureza. Uma vez que a igreja é guiada pelo Espírito de Deus, que é consoladora, irmãos, ela precisa ser consoladora dos corações aflitos. Então, eu acredito que a natureza do cristão, da igreja, ela é uma natureza de consolação. Ela precisa ser uma igreja que consola. E eu acredito que consolação, irmãos, ela nutra, ela fortalece a esperança em Cristo, né? A fonte do consolo da igreja é Cristo. E quando a gente tem essa consciência, quanto mais a igreja conhece a pessoa de Cristo, mais ela se fortalece na fé, mais ela é consolada nesse tempo difícil, né? Uma segunda ideia é nós precisamos ter em vista Cristo, que é a fonte da verdadeira sabedoria, irmãos, porque são muito mais valiosos o conhecimento que vem de Deus do que os que são oferecidos pelo mundo. Então, o conhecimento que a gente tira de Deus, que a gente recebe de Deus, eles são muito mais valiosos para nós do que os conhecimentos que a gente adquire ao longo desta vida. O conhecimento que você tem nessa vida, meu irmão, ele é passageiro. Mas o conhecimento que Deus vai gerando no seu coração, sobretudo para que você tenha consciência de que o mistério maior é Cristo, isso com certeza é um tesouro maravilhoso que você vai levar por toda a eternidade. E por fim, esse conhecimento, irmãos, que vem de Deus, ele nos é útil, porque ele nos é uma proteção contra toda heresia. O apóstolo Paulo diz, olha, queridos, eu não conheço o melhor meio de combater as heresias que estão cercando vocês do que vocês se revestirem do conhecimento oriundo de Deus. Então, vocês querem se ver livres, imunes, fortalecidos para combater essas heresias, esses raciocínios, essas conversas persuasivas, voltem o vosso coração para o Senhor. Se o vosso coração estiver no Senhor, com certeza vocês estarão imunes a esses apelos que vêm dessa sociedade extremamente pervertida e desses movimentos que se opõem ao cristianismo. E aqui a gente conhece tantos, né, irmãos? Sejam ali na cidade de Colossos, que era o gnosticismo, que era a ideia neoplatonista, da ideia dualista,
seja a heresia de Colossos, seja o movimento judaizantes, como hoje também, sabe? Quantas igrejas hoje, irmãos, que muito mais são movimentos que propagam heresias, né? De que você precisa, sim, se esforçar, lutar, que você precisa disso, que você, sabe, quase que dividindo o nosso crer em Deus, a nossa fé em Deus, com a necessidade da gente fazer alguma coisa. Esses dias eu estava vendo um pastor vendendo semente de feijão gravada numa impressora laser, né? Se você comprasse aquela semente de feijão, você se veria livre, imune, né? Ele ia florescer e a sua casa seria livre da Covid-19. Então, parece que está distante de nós, mas está muito perto. E são vãs filosofias, vãs ideias que, de alguma maneira, têm tentado contrapor a realidade do Evangelho. Que Deus nos ajude, que a gente seja... tenha esse esclarecimento na nossa alma, para que a gente não seja manipulado, induzido a falsos erros, né? Amém, irmãos? Os irmãos têm alguma pergunta? Eu acho que eu vou orar, queridos, eu vou encerrar a gravação e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Porque senão a gente estende e eu quero lançar esse vídeo no YouTube. Senhor, muito obrigado pelo amor do Senhor e por esta manhã. Obrigado pelo teu cuidado, a Deus, e pelo privilégio que nós temos de servir o Senhor. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a graça que vem do Senhor, ó Pai, para que a gente possa viver como uma igreja que ora, ó Deus querido, em favor do outro, e que a gente siga essa recomendação do apóstolo Paulo, em que a gente seja um instrumento da parte do Senhor, ó Deus, para consolar, ó Deus querido, e para estar unidos com o irmão em meio a dias difíceis. Nós oramos, pedimos que as heresias que nos rondam, as falácias, elas não encontrem lugar no nosso coração e na nossa alma, mas a gente se veja imune disso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.